programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos amigos, estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação e tem por objetivo a divulgação da doutrina dos Espíritos. No dia de hoje, nós temos a grata satisfação de receber nosso amigo Wander Fernandes, da Associação Espírita Fraternal. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E o tema que foi escolhido para nós conversarmos neste dia de hoje é a valorização da vida, né, Wander? Isso. Muito bom. Esse tema foi tirado do Livro dos Espíritos, né, das perguntas dos Livros dos Espíritos. Então, eu começo perguntando a você, como é que nós podemos definir a vida? Nancy, a vida ela é uma questão existencial e filosófica que faz parte do questionamento da humanidade desde e sempre, né? O sentido da vida, o porquê estar aqui, porquê nascer na família da qual faz parte. E muitas pessoas hoje, embora vivamos numa época de novas tecnologias, elas buscam essas respostas das mais diversas formas. Se formos buscar a definição da palavra vida no conceito materialista, seria basicamente o tempo de vida em que alguém, uma pessoa, um ser vivente, um organismo, tem de vida. Nasceu, viveu e simplesmente morreu. Vida também como o sentido que faz e impulsiona a pessoa biologicamente a permanecer nessa caminhada material e humana até que então ela cumpra o propósito da vida, que seria viver num planeta, num meio ambiente determinado e assim cumprir então com seu papel físico e biológico. Porém, nós sabemos que a definição de vida, ela transcende a questão material. Ela vai muito, muito além do que a definição humana, biológica, que define o que é vida partindo do princípio, então, unicamente do corpo material. E é o que nós descobrimos na questão 134 de O Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec muito sabiamente formula uma pergunta que eu entendo que ela vai elucidar essa questão, quando pergunta aos espíritos superiores o que é a alma, né? Fala-se tanto de alma, né? Alma de um ser, alma de uma pessoa, alma que se foi, expressões do imaginário, inclusive popular. E os espíritos respondem, a alma é um espírito encarnado. E ele então prossegue na sua descoberta quanto à questão da vida. E a alma, antes de ocupar um corpo físico, antes de encarnar, o que ela é? Ela é apenas um espírito. E finalizando, então, ele pergunta nessa mesma questão, alma e espírito são a mesma coisa? E ele diz que sim, são exatamente a mesma coisa, dos seres inteligentes que povoam esse grande universo. Então a vida, na verdade, ela ultrapassa e transcende as definições físicas, passando ao metafísico, e nos abre uma ampla compreensão de que, na verdade, nós já vivemos sempre, além da questão e definição física em si. Tá, e aí você falou em alma e espírito, né?
são a mesma coisa, a alma e o espírito, nós podemos dizer que é a mesma coisa, mas existe uma distinção entre eles. Sim, enquanto aqui encarnados, nós, espíritos imortais, criados simples e ignorantes na estrada da evolução, enquanto aqui encarnados nesse sistema, nesse planeta, nós somos uma alma. Uma alma. Uma alma. Nós somos um espírito que momentaneamente ocupa um corpo, um espaço terreno, e através do que esse sistema, esse planeta e as interações nos possibilitam, essa vida, esse respirar nesse corpo, faz com que a verdadeira vida que já trouxemos ao reencarnar possa prosseguir nessa trajetória, nessa busca de evolução. Quando então deixamos aqui essa vida física, no plano físico, e retornamos ao plano espiritual, a um outro nível, nós voltamos à essência pura e simples de espírito. Claro, carregando a nossa bagagem, as nossas experiências, porque na verdade deixamos o corpo físico, mas a nossa consciência, o nosso eu, que é o espírito, ele permanece completamente ativo e intacto, aguardando novas possibilidades, de novos progressos e também de novas reencarnações. Então, na verdade, quando paramos para pensar, a vida não apenas iniciou aqui nesse plano terreno, nós vivemos sempre, desde quando fomos criados como espírito. E da espiritualidade, em outro plano, viemos ocupar este corpo, neste momento, aqui neste ambiente e neste planeta. Já começamos a nossa caminhada e temos esse conhecimento, né, pela doutrina nos reinos minerais. Engatinhamos mais um pouco ao reino vegetal, conquistamos novas experiências que nos possibilitou atingirmos o reino animal e finalmente chegamos a esse nível do reino hominal como pessoas com consciências em plenitude que vai nos possibilitando a cada nova expressão da vida que já trouxemos como encarnados a melhorar, a progredir e a alcançar novos níveis evolutivos. Então, Wander, nós poderíamos sintetizar assim, que cada existência da nossa vida, né, porque a vida ela é tanto corporal, né, quanto espiritual. Isso, né? Cada existência é uma oportunidade muito grande que nós recebemos do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, né, do nosso espírito evoluir. Porque quando nós desencarnamos, o que morre é o corpo, né? Como uma vestimenta que não serve mais. Momentânea. Né? Leon Denis fala sobre isso. Uma vestimenta que não serve mais. Mas o nosso espírito conserva tudo aquilo que nós conseguimos conhecer e aprofundar durante essa existência, levamos para o plano espiritual. E, normalmente, quando voltamos para uma nova oportunidade de encarnação, trazemos toda essa bagagem. Né? Então, veja que a plenitude de Deus na preocupação com a criatura humana. Né? É lindo. De fazer com que a gente possa voltar. Ah, mas eu não me lembro do que eu vivi anteriormente. Mas a gente tem uma certa percepção, né? Uma certa facilidade. Nós vemos, por exemplo, pessoas que têm muita facilidade para a música, não é? Que nunca aprenderam a teoria da música e tocam. Ah, eu toco de ouvido. Mas como assim, de ouvido, né? Como explicar? Como explicar? Outras pessoas têm o dom da pintura, né? Então, tudo isso faz parte dessa nossa bagagem, né? Que nós vamos acumulando nas existências que formam essa nossa vida. É isso? É isso. E são essas bagagens que trouxemos de existências anteriores que nós encontramos primeiro, como você bem colocou, o amor e a misericórdia divina, né? Já que somos criados espíritos imortais
e ao longo da trajetória reencarnatória nós vamos adquirindo essa maturidade, nessa beleza que é retornar com novos desafios. E quando pensamos assim, numa existência passada, numa vida passada, quem será que eu fui? Temos a bênção do esquecimento, não é? Mas basta olhar para o que somos hoje, né? Para os nossos temperamentos, para o nosso caráter, né? Para a nossa maneira de compreender o mundo e a sociedade, e vamos descobrir os resquícios de um passado que ainda necessitam ser melhorados. Sim. E melhorar como? Através dos novos desafios e experiências que irão amadurecer esta vida, que nos possibilitará, quando chegar o nosso derradeiro tempo, de retornarmos à pátria espiritual, de levarmos então uma bagagem melhorada, mais purificada, partindo do princípio que a vida nos possibilita que, hoje e agora, a oportunidade de corrigirmos situações pregressas do nosso passado, não é? E com a consciência plena de que lá na frente uma nova oportunidade em algum momento nos será oferecida para ampliarmos ainda mais essa bagagem que a cada nova existência, que é a expressão da vida do que já somos eternos, pode nos possibilitar. Outro dia eu estava lendo sobre um menino. Ele tinha, acho que 8 anos, e ele já conseguia fluentemente falar 4 idiomas, sem que tivesse passado por uma escola secular, de ensino de idioma. Simplesmente ele conseguia compreender e falava fluentemente, né, nessa publicação. E pesquisando, reconheceu-se, né, a trajetória anterior dessa criança e explicou-se através das vidas passadas toda uma bagagem que ele já trouxe para essa existência atual e que o marcou. Né? Sim. O marcou de uma forma até muito bonita, né? Para uma criança de 7, 8 anos, fluente em 3 idiomas. Não é uma coisa muito corriqueira, né? Porém, acredito que a espiritualidade, de vez em quando, digamos assim, permite que isso venha à tona para nos despertar a nossa própria consciência, né? Do que é a verdadeira vida, sim. De que, deixando esse corpo físico, na verdade, é apenas o corpo, mas a vida continua, porque somos espíritos imortais, nós somos eternos, simplesmente eternos. E aquilo que não foi muito bem agora nas experiências da expressão da vida atual pode sim ser resgatado numa nova oportunidade, quando em vida corporal novamente teremos as condições apropriadas para resgatarmos e também para ampliarmos a nossa... aprimorar. Exatamente, aprimorarmos a nossa caminhada evolutiva. Agora eu te pergunto, por que nós reencarnamos aqui, nesse planeta? Porque nós sabemos que existem... Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai. E nós sabemos que existem muitas oportunidades de vida em outros planetas, né? Mas por que a Terra? Algumas pessoas, amigas, né? No seu dia a dia, no peso, né, de uma vida conturbada, triste, com os seus problemas e limitações, frequentemente elas se perguntam, né, por que eu vivo? Por que eu nasci aqui, né, nesse país, nasci nesse planeta? Tanto sofrimento, olhamos a toda a volta, ao redor, e parece que encontramos apenas coisas ruins, e sabemos que não é bem assim aquilo que os nossos olhos físicos captam, né? O Espírito Emmanuel, no livro Nosso Lar, ele traz uma citação muito interessante. Ele diz que os espíritos, quando encarnados, não estão deserdados, abandonados e sozinhos, mas que devem aceitar com gratidão a possibilidade da vida, dessa vida atual, dessa reencarnação, se revestindo do corpo físico que irá possibilitar a experiências concretas e marcantes, de forma a aprimorar o espírito e a purificar-se
de tantas e tantas situações do passado e pregressas para partir ainda para novas experiências e uma vida melhor. Nós vivemos ainda nesse momento numa fase de expiações e de provas, né? O nosso planeta todo, por igual, ele respira esse momento de expiações e de provas, né? Que é isso, nós temos débitos a resgatar, muitos precisam expiar literalmente situações do passado e assim progredir compreendendo que todas as experiências que resultam da prática da vida, elas resultam numa boa ou numa ruim consequência, mas elas marcam a nossa caminhada. Quando compreendemos que é muito bom estarmos aqui, que é uma bênção da divindade, a possibilidade de expressar a vida do que já somos como espíritos, nós passamos a vivenciar todo esse contexto deste mundo, deste planeta de expiações e de provas, de uma forma diferente. Agora não mais murmurando, mas extraindo o melhor de todas as possibilidades e experiências que me são apresentadas no decorrer da minha caminhada. Sim. Eu passo a compreender por que eu vivo o que eu vivo e como fazer para que a expressão da minha vida aqui, nesse planeta, seja o melhor possível. Tem um sentido, né? Tem um sentido, um objetivo. E é engraçado porque a gente diz assim, a Terra é um planeta de provas e expiações, isso os espíritos nos dizem. Mas que planeta lindo nós temos, né? Para ser de provas e expiações. Nossa, lindo demais. E a magnificência de Deus ao criar esse nosso planeta sobre a direção de Jesus, que é o que nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que Jesus participou de todas as etapas, né, para a criação deste mundo. Então, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, não é por causa do planeta, mas em circunstâncias, porque recebem aqui espíritos ainda não tão evoluídos, não é? E muito ligados à matéria. Então, e isso faz com que a grande maioria das pessoas se apegue muito a coisas muito pequenas, passageiras, e deixem de perceber a grandiosidade que nós temos, né, que é o planeta em que nós vivemos. E por isso que, mesmo que saibam que essa existência é muito importante, que a vida é preciosa, porque é uma oportunidade, cada encarnação é uma oportunidade única, né, de você desenvolver, muitas pessoas perdem o gosto de viver, né? Total. Justamente por isso, né, Wander? Eu tenho a impressão que é porque se apegam muito a coisas que não têm realmente um valor significativo. Sim, elas acabam não compreendendo o verdadeiro sentido da vida. Né? O sentido real de estarmos aqui e qual a finalidade. É muito maior do que essas pequenas querelas que a gente vê no nosso dia a dia, nessa situação em que a maioria das pessoas vive hoje, nesse mundo. Nós conversávamos isso antes de entrarmos no ar. As pessoas estão sempre muito atribuladas, muito ansiosas, né? E com toda essa tecnologia que nós temos a nosso favor, que nos favorece, mas ao mesmo tempo nos torna escravos, não é? Totais. Então, nós vamos cada vez mais ficando fechados num mundo tão pequeno e nos esquecemos de valorizar aquilo que... Muito restrito. O que tem de melhor, o que a gente poderia viver de melhor. E você falou uma coisa tão bonita aqui, né? Apesar de estarmos no mundo nesse momento de expiações e de provas, caminhando para um mundo de regeneração pleno, ainda assim Deus nos privilegiou com tudo isso de bom e de belo. E olha só a nossa época com essa tecnologia, né? Quer dizer, nós vivemos um contexto de expiações e de provas bem acomodados, né? Num certo sentido, né? Agora, uma coisa que
tem se falado muito sobre o livre-arbítrio. Quer dizer, nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos, é isso? Kardec também, uma das questões do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores sobre a questão do livre-arbítrio. E o que nos leva a pensar até que ponto somos livres e temos o poder de realmente de escolha, de decisão, e se temos, nos marcaria de alguma forma a nossa caminhada contínua. E os espíritos superiores dizem que sim, desde que tenhamos vontade de exercer essa possibilidade de tomada de decisão que é refletida através da liberdade de escolha, do livre arbítrio. Inclusive eles começam, né, com o que é natural quando somos crianças e no desenvolvimento das nossas faculdades, e ali nós começamos a aprender as pequenas escolhas. O que para muitos pode parecer insignificante, porém o início intenso de um aprendizado que nos levará a grandes decisões, a grandes escolhas ao longo da caminhada, conforme exatamente o Livro dos Espíritos nos apresenta. Conforme vamos nos desenvolvendo, desde bebezinhos, e fazendo escolhas de acordo, claro, com aquilo que concerne a nossa etapa de desenvolvimento ali infantil, não é? O poder de escolha que Deus nos dotou, nos concedeu, ele é uma faculdade importantíssima, né? Porque conhecendo as nossas limitações, conhecendo plenamente o nosso ser, conhece-te a ti mesmo, né? Um dos conselhos espirituais. E compreendendo o nosso nível de interação, de convivência social, das nossas responsabilidades no planeta, responsabilidade como espíritos encarnados que necessitam expressar essa vida aqui e agora. Somos testados a todo momento a fazermos escolhas, opções, tomadas contínuas de decisões, sempre lembrando que o limite das nossas escolhas e decisões no livre-arbítrio é a lei de causa e efeito da qual todos nós estamos igualmente sujeitos. Né? O que eu escolho, o que eu determino em minha vida, em minha caminhada, ela terá um reflexo ou imediato e também, consequentemente, para a minha vida posterior, já que ele integrará essa bagagem que eu levarei para o outro plano quando então eu terminar essa presente vida. Então o livre-arbítrio, ele é uma bênção, porque nós somos robotizados, né? Sim. Deus permite que pensemos em absolutamente tudo, questionemos de igual forma tudo e tomemos uma decisão. Ao pensarmos, ao refletirmos, daí a necessidade sempre de, nessa vida, treinarmos a capacidade de refletir, pensar com calma, ponderar toda e qualquer situação, da mais simples à mais complexa, para que o exercício do nosso livre-arbítrio venha ser produtivo e não o inverso, o improdutivo nos causando consequências ruins. Que bom. Muito interessante esse assunto. Só vou pedir para você e para os telespectadores um minutinho para os nossos comerciais, mas nós já voltamos já já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão
e a bondade. Amigos da TV Zoom, hoje nós estamos aqui conversando com o nosso amigo Wander Fernandes, da Associação Espírita Fraternal, e sobre um tema muito interessante que é a valorização da vida. Wander, você estava falando sobre o livre-arbítrio, que nós temos essa faculdade que Deus nos permite de escolhermos aquilo que nós queremos fazer. Sim. Só que toda ação requer uma reação, Uma né? reação. Então, nós sabemos que nós somos livres para fazermos o que nós quisermos fazer. No entanto, nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos. Contínuo. Não é? Então, como você bem disse, nós temos que sempre refletir muito bem sobre o que nós desejamos, pensar e ajuizar se realmente aquilo, naquele momento, nos vai trazer algum benefício, né? Não só para nós, mas para toda a sociedade que nos cerca. Porque né? muitos problemas que vivemos, e quando eu digo vivemos é no sentido até corriqueiro e comum, não precisaríamos talvez estar vivenciando se na tomada de decisão, através do livre-arbítrio, tivéssemos refletido um pouco mais. Daí, consequentemente, nós começamos a experimentar o que já era previsível, porque toda ação gerará uma reação que quase sempre ocorre imediato. Não podemos utilizar como um grande exemplo na vida o grande desafio das interações sociais, seja a nível familiar, a nível de universidade, do estudo, Sim, do trabalho. do trabalho. Situações que nos testam a cada momento, que se uma vez refletido com calma, com uma pausa, não teríamos tomado uma decisão, falado algo, enfim, que consequentemente gerou um problema muito maior a se contornar, a se resolver, que numa situação inversa de tranquilidade, de paz, o livre-arbítrio também poderia nos ter ajudado se tivéssemos tomado a decisão e feito a escolha correta, não é? E a gente percebe muito isso no nosso dia a dia, né? Às vezes atitudes impensadas que trazem consequências funestas e de longo alcance, não é? Então é interessante que a gente tenha sempre em mente isso, pensar 2, 3 vezes, refletir antes de tomar uma decisão. Será que vale a pena, não é? E para que não venhamos nos arrepender. Porque, como nós estamos falando sobre a vida, nós poderíamos dizer que a vida simboliza um progresso do nosso espírito também. Total. Não é? Porque nós estamos sob leis espirituais, não é? Que regem o universo em sua totalidade. E uma das leis, por exemplo, é a lei do progresso, que quando compreendida, ela nos traz um ensinamento e uma calma no espírito tremendo, né? Porque progresso, ele significa ação, progresso significa deixar a zona de conforto. Progresso é movimento, é impulso. E isso também ocorre com a nossa vida física e a vida do que somos, sempre espíritos também na nossa própria espiritualidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, nós temos uma explicação muito linda e profunda a respeito do progresso. Que Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele permite que várias circunstâncias e situações venham ocorrer conosco e no planeta também. Muitas pessoas acham que as pessoas se perdem, que desastres naturais acontecem ceifando inúmeras vidas, que o planeta está um caos. E no final desse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós vamos compreender que para Deus absolutamente nada se perde, tudo se transforma. E ele conclui assim, porque nada volta
para o nada. Tudo morre para renascer. Então a vida ela é contínua. Nós observamos nesse lindo capítulo que não há uma interrupção na vida. Nós estamos momentaneamente ocupando um corpo físico e interagindo num ambiente físico, mas a vida em si, em sua essência que é espiritual, ela permanece sempre. E isso nos traz uma tranquilidade tremenda, porque quando compreendemos as circunstâncias que nos abatem, podemos descansar sabendo que, além delas serem passageiras, elas são uma fonte que alimenta um contínuo aprendizado, porque tudo tem objetivo e nada volta para o nada, mas tudo se transforma. E quando eu compreendo que a vida vai além, eu me preparo e compreendo melhor a necessidade ou a bênção de um dia que retornar. Para que numa nova vida terrena eu possa expressar a vida de sempre, que é a vida máxima e plena e espiritual. E isso, particularmente, eu vejo que é muito lindo. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Agora, mesmo sabendo de tudo isso que a doutrina sempre nos explica, não é? Que nós estamos sempre progredindo, ninguém retroage, não é? Nenhum de nós retroage. E podemos estacionar, passar uma vida estacionária, mas retroagir não. Nós percebemos, nós falamos muito sobre isso no mês de setembro, muitos procuram abreviar a sua vida para solucionar um problema, tentando, entre aspas, solucionar um problema, né? Por que nós vemos ainda tanta incidência de pessoas que não conseguem administrar as suas questões, os seus problemas e tentam acabar de uma forma assim tão trágica. Tão triste, né? É muito triste quando somos surpreendidos com notícias a esse nível, né? Existe também uma questão em O Livro dos Espíritos que faz toda a diferença. Que Kardec ele pergunta aos espíritos superiores, isso em minhas palavras, né? Como explicar essa inclinação que a pessoa, enquanto encarnada, possui de querer abreviar a própria vida? Em outras palavras, de onde vem essa vontade maléfica, né? essa entrega, a perda do gosto pela vida? E os espíritos superiores nos esclarecem com algumas colocações muito interessantes e que fazem todo sentido quando compreendidas, né? Ele fala sobre o efeito da própria vida, ou seja, as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso livre-arbítrio numa decisão impensada. Ele fala muito sobre esse efeito como consequências generalizadas do nosso dia a dia, seja no nosso interior, seja através das interações sociais, das decisões, enfim, o que a vida é nesse momento para mim. E ele fala que muitos optam, infelizmente, por esse sentimento ruim e que denigre o seu interior por ociosidade, por falta de fé, e por estar sentindo-se saciado. O que nós poderíamos entender, então, por uma pessoa ociosa e uma ociosidade que o leva a desejar um ato tão triste e tão cruel? Uma ociosidade no sentido de falta de perspectiva, de um objetivo pleno, solene, de alvos a alcançar nesta vida, na expressão da sua vida, né? Quando analisamos a nossa vida, nós muito rapidamente, durante o nosso crescimento físico, nós passamos a compreender que um leque de novas possibilidades nos são apresentadas. Quer dizer, as possibilidades estão aí para todos, né? E como vamos decidir e buscar e trabalhar para isso é que vai determinar o nosso sucesso ou não. Ou seja, aí mais uma vez a questão do livre-arbítrio e da capacidade de escolha. Então, uma pessoa que não tem um objetivo, que não encontrou-se nesta existência, que não compreende o seu ser e que não tem um alvo definido e nobre a alcançar, ela torna-se uma pessoa ociosa.
em dois níveis, nem sempre ocioso mesmo no sentido prático, relacionado ao trabalho físico, mas uma ociosidade igualmente e do mesmo nível interior. Quando essa falta de perspectiva faz com que ela não consiga enxergar-se como um ser pleno e constituído de uma vida que possui um alvo e um nobre, pleno, com alvos a alcançar muito maiores. Ele também fala da falta de fé que pode levar uma pessoa a esse desejo. Não uma fé corriqueira daquela expressão eu creio em Deus, creio em Cristo, não. É uma fé raciocinada, uma fé que leva a uma ação. É uma fé que impulsiona a manter-se no alvo e num objetivo muito mais nobre, e é essa fé que faz a diferença no sentido de não entregar-se às circunstâncias que são passageiras, mas a persistir, a questão da resiliência. Passam problemas, situações e limitações, mas essa fé posicionada impulsiona a progredir e a persistir no alvo e no objetivo maior. Porém, eu também concordo plenamente com o ensinamento dos espíritos, porque ele também termina a questão falando sobre a pessoa que tem o sentimento de estar saciedade. O que eu compreendo? Eu tenho tudo e, na verdade, eu não tenho nada. Se eu também não tenho nada a perder, decidi, então, pelo ato cruel e máximo da minha dor interior, que seria dar fim à própria vida. Então, nós temos inúmeras pessoas, até amigas, e outras eventuais que surgem em nosso caminho, que elas possuem, fisicamente falando, um excelente corpo, elas possuem saúde, elas possuem recursos financeiros, elas possuem uma excelente formação acadêmica, porém elas não encontram o sentido da sua vida. Elas não encontram sentido em nada daquilo que fisicamente elas possuem. Elas não encontraram, que nós falamos lá no início, né, um objetivo nobre e maior para permanecer aqui nesse plano. Então elas pensam assim, bom, eu não tenho nada a perder, então eu vou para a decisão máxima, aí entra o livre-arbítrio mais uma vez, que é dar cabo, dar fim à minha própria existência, enganando-se, né? Porque, na verdade, como a vida é contínua, ela deixa o corpo físico, ela desperta em determinado momento no pós-desencarne, né? Enquanto está nesse processo de desencarne, num outro plano. E quando ela toma consciência do que está acontecendo naquele momento, ela vê que a vida não acabou, que a vida é contínua, com toda a sua bagagem de dor, de questionamentos, de limitações, e agora com um novo problema a se resolver, né? Voltei com um fluido vital que me foi concedido para essa vida, que eu não completei, seres obsessores de um outro plano que estão à espreita, muito desejosos de se utilizar do que eu levei e possa oferecer, e o que Deus me concedeu no meu planejamento reencarnatório que eu não cumpri, né? Então a coisa é muito mais séria do que parece, né? O que eu preciso fazer? Parar, refletir, buscar ajuda psicológica, da medicina, com plena certeza, mas compreender, eu sou um ser que nasci com um propósito. E se nesse momento a minha vida não faz sentido, eu não encontro desejo de tomar uma decisão positiva para que eu progrida, buscar também um auxílio, uma ajuda espiritual, porque a divindade está aqui interagindo conosco o tempo inteiro, né? Desejosos dos bons espíritos de nos intuir a bons caminhos que poderão fazer toda a diferença. E em pouco tempo eu começar a pensar, realmente, quando eu parei, eu refleti, eu busquei me espiritualizar, eu percebi que a minha vida ganhou um novo gosto, um novo sabor, tornei-me mais leve, passei a compreender a mim e a sociedade, o planeta de uma forma completamente diferente. Isso é possível, a história religiosa? Em hipótese alguma. Totalmente real, totalmente possível e que nos possibilita a espiritualidade. Isso. Para nós fazermos o fechamento desse assunto, como é que você encara
a valorização da vida? É uma bênção nós estarmos aqui. É uma bênção estar aqui hoje. Que bom, para muito nós bom. também. Significa que estamos aqui vivos, né? E temos que ter gratidão. Gratidão, essa Primeiro, palavra. gratidão, muita gratidão. Apesar de todos os problemas e circunstâncias que vivenciamos, é passageiro. Então tem que ter gratidão, que a espiritualidade nos informa que o número de pessoas, de espíritos que aguardam uma possibilidade de reencarnação é enorme. É infinita. Infinita. Nós não sabemos quanto tempo passamos da última encarnação para essa atual. Então, termos gratidão. Como valorizar a vida? Numa vida de oração e prece. Porque a oração e prece contínua retarda a nossa tomada de decisão precipitada. Porque nós somos muito rápidos, sanguíneos, e nos precipitamos quando as coisas não estão bem, somos surpreendidos. Sim. Quando cultivamos o hábito da oração e da prece, nosso espírito se acalma e nós conseguimos caminhar. Nos espiritualizar, além da oração e da prece, com os estudos. Na doutrina espírita, por exemplo, nós temos um leque de possibilidades e de estudos que nos explica de uma forma profunda o sentido da vida e como progredir dia a dia nessa caminhada. E interagirmos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, da melhor forma possível com um planeta, compreendendo que foi o cenário que a divindade nos possibilitou para que a expressão desta vida ocorresse da melhor forma possível. Que bom. Wanderley, nós gostaríamos de agradecer muito a você pelo estudo. Eu que agradeço. Por esse tema muito importante que suscita inúmeras reflexões, né, Com no certeza. nosso dia a dia. Dizer aos nossos amigos da TV Zoom da importância de nós valorizarmos esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas. E nós temos que valorizar isso, porque por mais difíceis que possam ser as situações, as circunstâncias, nós sempre podemos tirar algo de positivo. Da nossa vida, a gente sempre pode tirar alguma coisa de positivo. Então, que essa semana seja uma semana abençoada, fiquem com Deus e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.